Na verdade, abra sua Bíblia comigo. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Sou pastor de uma igreja chamada IBN Boa Esperança, na cidade de Boa Esperança do Norte. Boa Esperança do Norte hoje é a mais nova cidade do Brasil. Não sei se você sabe disso, mas existe uma cidade no interior do estado do Mato Grosso, chamado Boa Esperança do Norte. Uma cidade que todos olhavam para ela e falavam: é impossível emancipar, mas Deus, desde quando Deus me colocou os pés naquele lugar, Deus me falou que aquele lugar se tornaria cidade impossível para os homens. Aconteceu, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia, queridos. Então, Boa Esperança hoje, sou pastor da igreja lá há quase 15 anos. Boa Esperança hoje é a mais nova cidade do Brasil e está tendo a primeira governo municipal, né? Primeiros prefeitos, primeiros vereadores. Tem vereadores da igreja lá, na Câmara Municipal de lá, então está muito legal. Foi muito bom ver essa cidade nascer antes de vir para cá, cumprir o propósito de Deus. Então, a gente está muito feliz mesmo. Olha que profética, minha Bíblia está em inglês, cara. Vocês estão explicando em inglês? Eu ainda não estou explicando nadinha ainda. Nadinha. Vou ler na versão revista e atualizada. Romanos 8, versículo 31 e 32. Se você achou, faz um barulho para Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora presta muita atenção no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não vos dará graciosamente, de graça, todas as coisas? Todas as coisas. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por estar nessa casa de oração. Obrigado por estar com esse casal de pastores, com essa família pastoral, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã que o Senhor venha nos marcar, Senhor. Nos marca a ferro e fogo nessa manhã. Nos fortalece nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado nessa manhã, adorado, buscado nessa manhã, amado intensamente por nós essa manhã. Que o Senhor manifeste a sua presença, a sua bondade e a sua misericórdia nessa manhã. Obrigado por tudo, Senhor. Te amamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer um coraçãozinho assim para ele e falar assim: te amo, Jesus. Faz mais uma vez: te amo, Jesus. Vamos explicar em inglês: I love Jesus. Manda um beijinho para ele, vai lá. Glória a Jesus. Dá uma salva de palmas, querido. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. Estou com a minha esposa mais linda do mundo, a mais linda da América. A minha esposa, a pastora Rosângela, está aqui comigo. Não sei o que seria da minha vida sem ela. Alguns dizem que ela é muita areia para o meu caminhão, mas não tem problema. Eu dou 1, 2, 3, 4 viagens, não tem problema. Glória a Jesus. Vamos lá. Aperta o cinto, meu irmão. Em Gênesis capítulo 24, você vai ler a história de um pai que está procurando uma esposa para o seu filho. Ele olha por todos os lados e não consegue achar nenhuma esposa. Um menininho de 40 anos de idade, um menino chamado Isaac. Abraão busca essa esposa e ele olha por toda a terra de Canaã e não encontra nenhuma. Então ele, por ser um homem muito rico, possuindo muitos servos, ele chama o seu servo mais fiel e envia nessa missão de encontrar uma esposa para o seu filhinho de 40 anos de idade. Um menininho chamado Isaac. E esse cara faz um juramento e ele parte em busca dessa esposa.
Eu acredito que os primeiros momentos dessa viagem, os primeiros dias dessa viagem, deve ter sido angustiante para esse camarada. Ele deve ter orado muito, e na verdade a palavra de Deus diz que ele ora. Ele ora, mas meu Deus, como é que eu vou encontrar uma esposa para esse menino? Então ele bola uma estratégia. Ele fala assim: eu vou levar meus camelos e vou colocar meus camelos perto do poço. E as meninas, quando as mulheres saírem para buscar água nesse poço, eu vou pedir água. E aquela que dá água para mim e falar assim: eu também quero dar água para os seus animais, essa vai ser a esposa de Isaac. Aí você pensa assim: moleza, né? Vou dar água para 10 camelos, é moleza, é mamão com açúcar. Mas não é não, meu irmão. Um camelo, para você ter ideia, ele bebe de 100 a 120 água em 10 minutos. Então essa tarefa de dar água, não só para a equipe desse servo, para ele, como para todos os seus animais, demoraria pelo menos 1 hora e 40 minutos. Imagina você no balde buscando água para esse monte de bicho. Ou seja, o que esse servo estava procurando, o que Deus estava procurando para ser a esposa de Isaac, que carregava uma grande promessa, não poderia ser uma mulher medíocre, não poderia ser uma mulher comum, ela teria que ser fora do normal, fora da curva. Ela tinha que ser intensa em tudo que faz. Eu costumo falar lá para os meus irmãos, lá no Brasil, falando: se você se diz cristão e tem que pintar uma parede dessa, e alguém comum demora 1 dia, você tem que pintar em meio dia. Você tem que ser intenso no que você faz. 2 Reis capítulo 3 tem outra história interessantíssima. Ali retrata o encontro de um profeta e um rei. Na verdade, o rei vai até a casa do profeta, visitar o profeta, talvez porque o profeta naquele momento estava doente. E a Bíblia vai dizer que era a doença que ele iria morrer. O nome desse profeta é Eliseu, e o nome do rei era Jeoás. Jeoás vai até Eliseu, e quando chega e ele olha para Eliseu, ele fala: tu és carros e cavaleiros de Israel. Quando ele fala isso, ele está falando assim: ó, Eliseu, tu és um profeta, cara. E um profeta vale mais do que exércitos, vale muito mais do que muitos homens. E é como se o profeta falasse assim: ah, essa está conhecendo o meu ofício profético, então nós vamos fazer atos proféticos aqui nesse lugar. Pega a sua aljava, pega o seu arco e me segue aqui. E leva o rei até uma janela. Ele manda abrir a janela e fala assim: ó, lança uma flecha. Querido, isso aqui é um ato profético. O que é um ato profético? É algo que você faz no natural, no físico, mas que carrega uma mensagem espiritual. Isso é um ato profético. Então, quando o profeta manda você fazer um ato profético, é porque dentro desse mover, daquilo que você vai fazer, daquilo que é natural, ele vai profetizar alguma coisa. Então, o rei abre a janela e lança uma flecha. E por ele ter feito isso, agora o profeta pode profetizar. E o profeta profetiza: olha, essa flecha é a flecha da vitória. É a flecha da vitória contra os assírios, contra os sírios. Essa é a flecha da expansão de Israel. Mas todo profeta, querido, ele gosta de profetizar e gosta de fazer atos proféticos. E ele, é como se ele falasse assim: ó, não para por aqui, eu quero que você pegue sua aljava e me siga, e agora eu quero que você lance flechas no chão. Não faz sentido algumas coisas que às vezes os profetas mandam a gente fazer, mas apenas obedece, aleluia. É meio doido, profeta é tudo meio maluco. Eu não sou profeta. Às vezes Deus me usa no dom profético. Uma coisa é você ser usado no dom, uma coisa é você ser um profeta de ofício. É diferente. Às vezes a gente vê alguém se movendo no dom profético, a gente fala: é um profeta, mas não é. E eu não sou profeta, eu não carrego esse ofício. Minha esposa é diferente, minha esposa é uma profetisa, eu não. E às vezes ela me deixa quase maluco. Ela já chegou a semana: você vai ter que pegar o cajado e bater 3 vezes no chão dessa terra. Vou morar 10 dias, você vai bater esse cajado.
E eu vim aqui, essa é a minha terceira vez que eu estou aqui nos Estados Unidos. A primeira vez eu vim em Chicago. E pela primeira vez eu preguei aqui nos Estados Unidos para uma igreja africana. Essa é a segunda vez que eu prego numa igreja. A gente prega num lugar ou outro, com esse inglês sossô da gente, né? Vai falando de Jesus, vai falando, abençoando as pessoas. Mas pregação mesmo é a segunda vez. Vocês são a minha primícia aqui na Flórida, aleluia. Então vocês são muito especiais para mim e especiais para Deus, amém? E ela já falou, você vai ter que bater esse cajado. Qual que é o meu cajado? Ano passado, quando eu estava aqui, eu comprei um taco de beisebol. E o nome do taco é Rebel. Isso aqui é para dar nos rebeldes lá na igreja lá. Chega a descer além desses caras. E eu transformei esse taco de beisebol no meu cajado. Então eu vou orar, eu fico girando ele, e sempre para cá. É como se às vezes até eu visse a cabeça dos demônios rolando assim, ó. Esse é o rebel. E ela já falou, você vai ter que bater o teu taco. Eu falei, tá bom, vamos bater, ué. E o que o profeta Eliseu foi uma coisa sem sentido também. Eu quero que você tire. Para que tirar a flecha no chão? Mas aí o rei resolve obedecer. Ele pega uma flecha, pega a segunda flecha, pega mais uma flecha e para. Sabe o que acontece? O profeta fica irado, fica irritado, ele fica bravo. Por que ele fica bravo? Porque o rei aqui, ele foi medíocre demais nas suas atitudes, nas suas decisões. O profeta manda ele atirar a flecha no chão, ele atira só 3. O profeta diz, você teria que atirar 4, 5. Você teria que atirar, esvaziar a sua aljava. Mas você atira só 3 flechas. Então eu vou poder profetizar só 3 vitórias suas. Deus deseja que nós sejamos intensos nas nossas atitudes, nas nossas decisões, aleluia. Tem um apóstolo na Bíblia que eu me identifico demais. É um apóstolo chamado Pedro, o Pedrão. O Pedroca, eu me identifico demais com ele. Eu sou impulsivo que nem ele. Às vezes eu falo sem pensar. Eu sou igual, mesma coisinha de Pedro. Me identifico demais. Só que eu sinto o que Pedro sentia, que também que é um apóstolo diferente, um apóstolo que Jesus amava. E Jesus amava Pedro por quê? Porque Pedro era intenso nas suas atitudes. Apesar de fazer muitas besteirinhas pela sua impulsividade, Jesus amava Pedro porque ele era intenso. Jesus falava para ele, sai do barco, vem, anda na água. Ele saía e andava. Ele afundou, pastor. Tudo bem, mas ele saiu daquele barco e ele andou sobre as águas. Você conhece alguém que andou pelas águas? Pedro fez isso. Jesus amava Pedro. Mas eu quero liberar para você uma história, um momento em que ele estava na ceia. Consegue? Imagine isso comigo. Imagine isso comigo. 12 deles ali sentados no chão. A mesa dos judeus do Oriente Médio era baixinha, sentado no chão. Jesus está ali com eles na última ceia. Jesus se levanta, vai lá, pega uma bacia, derrama água, pega uma toalha, enrola na cintura, e ele começa um por um a lavar os pés dos discípulos. Ele começa, eu acredito que ele começou numa ponta. Eu não sei onde Pedro estava, acredito que Pedro estava do lado de Jesus. Ele se levanta indignado, olhando essa cena, Jesus pegando a água, pegando a toalha e começando a lavar o pé do primeiro, sei lá de quem foi o primeiro. E ele se levanta indignado e vai para o cantinho. Ele vai lá por último lá e fica olhando aquilo, indignado. E Jesus lava de um, lava de outro, lava do Judas, lava os pés de Judas, daquele que ia trair. E eu sinto isso, querido, que a gente vai ter que começar a fazer isso. Largar às vezes um pouco o microfone, as nossas coisas, e começar a servir aquele que nos odeia, aquele que nos trai, aquele que deseja coisas más da gente. É um tempo de nós começarmos a fazer isso. E aí Pedro fica olhando tudo aquilo indignado. E quando chega a vez dele, Jesus vai abaixar. Ele fala, aqui não, Jesus.
Aqui não, lavar os meus pés de jeito nenhum. É como se Pedro falasse assim, ó, tu és rei, tu és Senhor, é filho de Deus. Isso não é trabalho para um rei. Isso é trabalho para escravos, para servos. Não é trabalho para rei, não é trabalho para senhor, para lorde. Não é. Os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus fala assim para ele, mas Pedro, Pedrão, Pedroca, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Pedro, ele é, Senhor. Então não lava só os pés não, lava a minha mão, lava a minha cabeça, lava o corpo inteiro de uma vez. Pedro era doidão. Pedro era intenso. E Marta, doida, varrendo a casa, arrumando tudo, ajeitando a mesa, aquela loucura toda. Aí entra uma mulher chamada Maria, irmã de Marta. Pega um perfume caríssimo. O texto vai dizer que esse perfume vale o valor de um salário de um homem de um ano. Imagina o valor desse perfume. Pega o seu salário e multiplica por 12. Esse era o valor de perfume da Maria. E ela é intensa na sua adoração. Ela pega e quebra e derrama sobre Jesus. E o texto vai dizer que esse cheiro, a fragrância dessa adoração, invade todo aquele ambiente, ao ponto de Judas se levantar irritado. Mas que desperdício é esse? Que adoração é essa? Se você entender a palavra dessa manhã, se prepare, pessoas vão se levantar para criticar a sua intensidade, em criticar a sua maneira de adorar, criticar a sua maneira de buscar ao Senhor, criticar a sua maneira de servir ao Senhor. Mas não se preocupe, do que vale agradar os homens e desagradar a Deus, é ou não é? Maria foi intensa. Ela entregou tudo que tinha. Agora, quando nós olhamos para Jesus, que intensidade é essa? Os ensinos de Jesus, como era intenso, é ou não é? Ele falava assim, ó, se alguém vir contra você e querer pegar a sua capa, dê para ele a túnica também. Se alguém fazer você caminhar com ele 1 milha, vá 2, seja intenso. Os ensinamentos de Jesus eram intensos, a vida de Jesus era intensa. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é intenso. O texto que nós acabamos de ler relata essa intensidade de Deus. Ele foi intenso em dar o seu Filho. Ele poderia muito bem pegar e ir lá na 40ª, 50ª legião de anjos e pegar um anjinho lá, pegar um querubim, um serafim, sei lá, algum ser santo que Ele criou, e mandar para a terra para morrer em nosso lugar. Teologia chama de morte substitutiva. Mas Ele não faz isso. Ele entrega o melhor, o seu Filho. O seu Filho. Aí você pode pensar assim, pô, pastor, mas é porque Deus é maior do que Jesus, é maior do que o Filho. Engano seu no aspecto de dar, o Pai sempre vai ficar prejudicado. É ou não é? Não é mais fácil para nós pais entregar a nossa vida no lugar do Filho do que entregar Ele para morrer? Você percebe o quanto você é amado? O quanto você é amada? Você percebe isso? O nosso Deus é intenso. O caráter de Deus é intenso, assim como deve ser o nosso. Na verdade, esse caráter intenso de Deus mostra para nós o quanto nós somos medíocres como seres humanos. Deus é abundante, é exagerado com a gente. Tem um membro lá da minha igreja, um homem muito bem sucedido, ele fala assim, ó, Deus é mão aberta comigo, pastor. Como Deus é intenso com a gente. Sabe, se você saber, entender hoje o quanto Ele é intenso com você, você vai começar a ser intenso com Ele. E na verdade, aquilo que você sonha de intensidade sobre a sua vida, da parte de Deus, está ligado ao quanto você é intenso para Ele.
O compromisso de Deus com você está ligado ao seu nível de comprometimento com Ele. Deus não tem filhos diferentes, filhos que Ele, sabe, filhos prediletos dele. Ele não tem isso. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele tem filhos que o amam mais, que o buscam mais, que o querem mais. Aleluia! É isso. Agora, aonde principalmente Deus quer que nós sejamos intensos? Eu separei 3 coisas aqui e eu quero que você saia daqui hoje decidido, pelo menos uma dessas 3, ser intenso na sua vida. Aleluia! Primeira delas, Deus deseja que nós sejamos intensos no amor. Primeiro no nosso amor com Ele. A ordem é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. Não é qualquer amor, não é um amor de qualquer jeito. Precisa ser um amor intenso. Eu preciso amar o meu Deus mais do que eu amo a minha família. Pastor, deixa eu falar para você, homem que está aqui. Se você amar a Deus mais do que você ama a sua esposa, ela vai se sentir segura. Se você, esposa, amar a Deus mais do que a sua família, mais do que seu cônjuge, não se preocupe, ele vai se sentir seguro. Eu tenho um chamado missionário muito forte, querido. Eu já passei meses fora, longe da minha esposa. A minha esposa e eu, nós tínhamos uma agenda muito cheia lá no Brasil, lá no estado do Mato Grosso, principalmente no estado do Mato Grosso. Às vezes ela tinha que ir para um lado, eu tinha que ir para o outro, mas eu sempre soube: minha esposa ama a Deus mais do que a mim. A minha esposa sabe o quanto eu amo meu Deus mais do que eu amo ela. Ela não vai precisar ficar com ciúmes, ela não vai precisar se sentir insegura de eu passar alguns dias fora, porque ela sabe disso. Sabe o quanto eu amo meu Deus. Sabe que o meu temor de feri-lo é muito grande, mas o meu temor de ferir o coração do meu Deus é ainda maior. Então não se preocupe, ame a Deus. Seus filhos vão se sentir seguros se você amar a Deus mais do que você os ama. Aleluia! Mas aí existe uma intensidade que Deus quer que nós amamos. É amar as pessoas. É amar o meu próximo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro 4:8. Pastor, eu preciso de água. Obrigado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Se você achou, vai fazendo um barulho para Jesus. Você está num culto de adoração. A adoração tem que ter barulho e movimento. Amém, queridos? Não existe uma adoração estática parada. Não existe. Ela tem barulho e movimento. É um vaso quebrando, prá, e um perfume sendo derramado. É um joelho duro tocando no chão, tup. É um choro, é uma lágrima rolando. Sempre tem movimento, sempre tem som. Obrigado, pastorzão. 1 Pedro 4:8 diz assim: Lacandarabachai. Quase o barulho igual de Maria. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Tende amor que jeito? Intenso, uns para com os outros. Isso é na versão revista e atualizada. Se você acompanhar nessa versão, você vai ver exatamente essa palavra. Amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Amor não expõe pecados, não expõe erros. E isso é o grande problema que nós temos visto hoje. Eu não sei se você acompanha as redes sociais das igrejas lá no Brasil. É um pastor falando mal do outro, é uma igreja falando mal da outra, é um irmão falando mal do outro. Não, o amor não faz isso. O amor, ele encobre, ele esconde as transgressões. Ele não expõe ninguém. Mas o texto vai dizer que nós
temos que ter amor intenso. E às vezes a gente olha, pastor, mas estamos vivendo o tempo da graça, graça, tudo é de graça. Não, a graça não é de graça, meu irmão. A salvação é de graça, mas viver a graça vai custar tudo de nós. Tudo. Não se trata do dízimo, se trata hoje do tudízimo. É tudo. Aí Jesus vem deixar os trem mais intensos. Porque até então era: ame ao teu próximo como a ti mesmo. É ou não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fácil? Não, difícil. Tem gente que nasceu baixinho, coisa mais lindinha, parece um chaveirinho, dá vontade de colocar no bolso e levar embora. Mas não, queria ser alto. Tem gente que nasce com a pele clarinha, não, eu queria ser negão. Eu fui professor de capoeira, eu comecei capoeira com 12 anos, cheguei a ser professor, tinha um dos maiores grupos lá do estado do Mato Grosso, era campeão lá nos campeonatos, tudo lá, tinha uma estante lá, minha mãe cuidava dos meus troféus lá, e por ser capoeirista eu queria ser negão. Eu não era cristão ainda, eu queria ser negão. O cara queria ter nascido na Bahia, negão. Mas eu era brancão. Eu queria ser brancão. Queria ter o olho azul. Eu queria ser magrinho, mas é fofinho. A igreja é pedra viva. Tem de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito, né, gente? Eu sou uma pedra mais arredondadinha. E tem a pedra bicuda. Viu aquele irmão bicudo? Fica o tempo todo bicudo. Sai da igreja bicudo. O legal da igreja ser pedra viva é porque cada pedra tem o seu lugar nela. Na construção de pedra é assim. Tijolo vivo é império, é religiosidade. Todo mundo igual, tijolinho, quadradinho, bonitinho. Aí é facinho de construir, mas igreja não é assim. Igreja é pedra viva. Aí Jesus olha para isso e fala assim: olha, eu quero deixar esse amor intenso. Agora o padrão não é vocês mesmos. Porque muitos de nós não amamos a nós mesmos. Vivemos uma vida de crise. Vivemos uma crise conosco mesmos, uma crise com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Porque nós não amamos a nós mesmos. E Deus olha para nós e fala: meu Deus, acordando de manhã, imagina esse cabelo aqui meio ruim assim. Eu acordo desse jeito assim, remelento, mal-humorado. Eu demoro para pegar no tranco, meu irmão do céu. Aquela coisa mais feia do mundo. Aí Deus olha lá e fala: meu Deus do céu, é a cara do papai. Coisa mais linda. Deus fez você do jeitinho que Ele quis. Lindo. Com as suas peculiaridades, particularidades. Você é lindo, linda para Jesus. Amém, amado intensamente por Ele. Aí Jesus vem e deixa o trem mais intenso. João 13, versículo 34 diz assim: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Um novo mandamento: que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se fizerem isso, todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ou seja, nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela roupa que nós usamos, pelo corte de cabelo, pela igreja que congregamos. Não, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos. E é amar intensamente, porque Jesus amou a ponto de morrer numa cruz por nós. É um amor intenso, não é um amor raso, superficial. Ou seja, você precisa amar. Você precisa amar. Ame a vida, ame sua família, ame o Senhor a Deus sobre todas as coisas. Ame, ame. Glória a Jesus. Segunda coisa que Deus quer que você seja intenso. Eu quero ser mais rápido. Ele quer que você seja intenso na busca. Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você tem que buscar a Deus com intensidade. Mas não sei se você já percebeu o quanto nós somos rasos quando se trata da busca. O pastor acabou de fazer aqui, nós vamos fazer um propósito de oração, um jejum de 40 dias. Vai vir assim, ó. Vai ver. O povo não quer orar, não quer buscar. É por isso que nós estamos vivendo essa superficialidade espiritual nessa geração. Nós não temos visto pessoas ressuscitando dos mortos. Nós não temos visto paralíticos voltarem a andar, surdos voltarem a ouvir, cegos voltarem a enxergar. O problema está em Deus? Não, o problema está em nós. A pergunta que eu quero fazer para você é se você já buscou a Deus com tanta intensidade, preferindo morrer do que não encontrá-lo. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não buscar a Deus de todo o coração, significa que Ele não é tão importante para você. E se você não buscar a Deus com intensidade, possivelmente você vai viver a sua vida e nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma suposição aqui. Suponhamos que você está andando num gramado escuro. Imagina essa cena. Você está andando num gramado escuro. Você vai pegar o celular, pegar alguma coisa no bolso e cai uma moeda. E aí você começa a buscar essa moeda, a procurar essa moeda. Você pega o celular e talvez você faz a única coisa útil que você faz com o celular. Você liga a lanterna e começa a procurar. Aí você vai para lá. E procura para cá, e procura para lá. Quanto tempo você gastaria procurando uma moeda? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? Procuraria a noite inteira? Claro que não. É uma moeda barata. É ou não é? Mas se você perdesse uma mala com $1 milhão, imagina o tamanho dessa mala, sei lá quantos que deve dar isso. Imagina a mala, o tamanho dessa caixa aqui, ó, cheia de dólares, da verdinha. E aí acidentalmente você esquecesse a mala em algum lugar. Você é TDAH que nem eu. Você ia esquecer em algum lugar essa mala. Essa semana eu perdi o celular, meu irmão, no Walmart. Fiquei quase maluco. Você perdeu a mala. Se você não desmaiar, não ter um ataque cardíaco, não morrer, quanto tempo você procuraria essa mala de dinheiro? Até achar, não é? Até encontrar. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã é: quando você busca Deus, você busca como se estivesse buscando uma moeda? Por último, pode ser? Ou vamos acabar aqui? Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguenta? Vamos lá. Deus deseja que você seja intenso na obediência. Na obediência. Você tem que ser intenso na obediência. Ele é teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. O que Ele falar, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que vamos fazer hoje, Senhor? O que o Senhor tem para nós hoje, Senhor? Eu quero te obedecer em tudo, Senhor. Obediência gera bênção, meu irmão. Obediência é tudo que um pai e uma mãe espera do filho, é ou não é? Quem é pai aqui e mãe aqui? Nós temos 3 filhos. O mais novo já casou. A do meio, a menina, está fazendo medicina na capital lá do estado do Mato Grosso. O mais velho está cuidando de umas terras da avó lá no Paraná. Tudo encaminhado já. Nós estamos vivendo a lua de mel que a gente não teve ainda.
É bom demais, querido, bom demais. Pensa num trem bom. Não teve esse negócio de ninho vazio, não. Síndrome do ninho vazio, não teve, não. O negócio é somebody love, é bom demais. É o sonho de todo pai, de toda mãe, filho obediente. A gente nem espera muito que ele seja bom na escola, é ou não é? Que seja bom de futebol, que seja bom disso, daquilo. A gente nem liga para isso. Quer ver um pai ou uma mãe feliz é quando o filho é obediente, é ou não é? Querido, quando eu era criança, eu não tinha uma galinha para dar um bicudo. A minha mãe trabalhava, era igual o cara lá do Todo Mundo Odeia o Chris lá. Como é que é o nome dele? O Terry? Sei lá, o negão lá. Tinha vários trabalhos. Os Júlios. Não tinha vários trabalhos. Minha mãe era daquele jeito. Meu pai me abandonou, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ela trabalhava no hotel limpando, trabalhava em outro. E à noite ainda pegava a boroca dos garimpeiros, levava para casa para lavar as roupas dos garimpeiros. Então minha mãe era que nem o Júlio. Tinha vários trabalhos para sustentar a gente. Então a gente teve uma vida bem precária. Sofremos muitas privações. E o meu sonho era ganhar uma bola de capotão. Lembra da bola de capotão? Quem lembra da bola de capotão? Não, só os velhos. Era aquela bola de couro costurada. Aí na cidade sempre tinha um cara que arrumava as bolas de capotão, é ou não é? Furava e você levava lá no cara lá, ele cobrava, ele abria, colava e costurava de novo. E o meu sonho era ter uma bola de capotão, porque eu não era muito bom de bola, e quem tinha bola tinha que ser escolhido, né? Meu sonho, aí a mãe falou assim: o que vocês querem ganhar no final do ano? Aí eu falei: mãe, eu quero uma bola de capotão. Eu não sei como ela conseguiu isso, mas ela conseguiu me dar uma bola de capotão naquele ano. Ela conseguiu. Não sei como, mas ela falou para mim assim: tá bom, se você obedecer, se você for bem na escola, no final do ano, no Natal, eu vou te dar uma bola de capotão. Queridos do céu, eu fui o melhor aluno da escola, não foi nem da sala. Obedeci ela, sim senhora, mãe. Lavava roupa, lavava louça, fazia até comida. Tinha que fazer comida. A mãe trabalhava, nem vinha para casa. Eu tinha que fazer comida, fiz a comida direitinho, limpei a casa, o ano inteiro, sendo filho muito dedicado. E no final do ano, não sei como, ela me deu a bola de capotão. Porque obediência gera bênção, queridos. É tudo que um pai espera. Olha só, 2 Coríntios 7,15. O carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar a obediência de todos vós e de como o recebeste com temor e tremor. Alegram-me em poder depositar plena confiança em vós. Eu quero explicar um pouco do contexto dessa fala de Paulo à igreja de Corinto. Paulo, ele envia a primeira carta. A igreja de Corinto estava uma confusão, meu irmão. Uma confusão. Estava feio o negócio lá. Divisão, fofoca. Sabe, as irmãs que tinham a língua mais comprida do que o cabelo, mais comprido que a sala, uma fofocaiada. Aí as mulheres, as prostitutas cultuais se convertendo. As prostitutas cultuais tinham o cabelo careca, raspado. E aí as irmãs da língua grande ficavam: a prostituta, não sei o que, aquela confusão da bexiga. Aí Paulo fala assim: ó, quer saber de uma coisa? Todo mundo usando véu. Todo mundo. Não quero que ninguém saiba quem é quem aí. É todo mundo usando véu. Todo mundo igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é amado. Todo mundo é especial. Todo mundo usando véu. Essa ordem foi para a igreja de Corinto por causa dessa confusão, essa fofocaiada que estava lá. Tinha um pecado na igreja de Corinto que Paulo falou assim: eu não sei nem qual é o nome desse pecado, de tão horrendo que ele é, de tão abominável que ele é. Nem lá nos ímpios se tem um pecado que nem esse. Era um menino tendo relação com a sua madrasta, a esposa do pai. Aí você olha para a igreja hoje e fala: que confusão que está. Confusão ela sempre teve. Mas aí Paulo, por ser um pastor amoroso,
Um pastor que ama a igreja, que ama pessoas, cuidadoso, que quer ver a igreja bem, que quer ver os irmãos bem, ele pega e escreve a primeira carta e ele arrebenta. Ele pega o cajado de pastor dele, e fala, coloca tudo. Ele manda a carta e ele deve ter ficado com o coração na mão. Perdi a igreja, fui duro demais, não deveria ter sido tão duro. Aí o que ele faz? Ele envia um discípulo amado, Tito. Tito, vai lá ver como é que está a igreja de Corinto. Aí Tito vai lá. Quando Tito chega lá, ele se surpreende por causa da intensidade da obediência da igreja de Corinto. Os irmãos pegaram a carta, em vez deles ficarem chateados, bicudinhos com o pastor deles, não, eles foram obedientes. Eles reconheceram, não, nós estamos errados mesmo, nós precisamos mudar, nosso pastor está certo, vamos ouvir a voz do nosso pastor e vamos obedecer. E por causa da intensidade da igreja, Tito ficou intensamente alegre, feliz. O carinho dele se tornou intenso e a alegria de Paulo se tornou intensa, porque eles foram intensamente obedientes. Deus quer que você seja intenso em tudo. O que se tratar das coisas de Deus, seja intenso. Se coloca de pé. Nós vamos começar a ser mais intensos hoje, agora. Eu não vou deixar para ser intenso amanhã, eu vou ser intenso agora. Nós vamos ser intenso agora, intenso na busca, intenso no amor, intenso na obediência. O que Deus falou com você hoje, intensa é essa palavra. Chega de mediocridade, chega de razialidade, chega de superficialidade. Está na hora de nós começarmos a mergulhar fundo e intensamente na presença de Deus. Chega de uma vida cristã rasa. Eu não sei você, mas eu quero ver, sabe, o avivamento de Deus, as curas, os milagres, os sinais, as maravilhas. Eu quero ver isso, eu quero fazer parte disso. Então eu preciso ser intenso. Deus não conta vitórias, não conta bênçãos, Ele conta renúncias. Você é intenso em renunciar meu tempo, renunciar as minhas coisas, renunciar, sabe, os meus prazeres, para muitas vezes estar intenso, profundo na intimidade com Deus. Ser intenso no renunciar a pecados, renunciar às minhas vontades. Senhor, olha para nós essa manhã, Senhor. Olha para nós essa manhã, Senhor. Tira de nós toda a superficialidade, Deus. Deus, eu quero declarar, Senhor, aquilo que nós já cantamos, te adoramos aqui. E nós iremos receber uma unção essa manhã. Uma unção, Senhor. Por causa da intensidade da nossa vida. Por causa da intensidade no amor, por causa da intensidade da busca, nós queremos te buscar, Senhor, com todo o nosso coração. Ah, Senhor, que essa unção, por causa da intensidade, a intensidade da obediência, ela começa a fluir como um rio, fluir como um rio, fluir como um rio. Que o nosso ministério, Senhor, seja intenso para o Senhor. Que o nosso ministério seja intenso, Senhor, na unção. Que o nosso ministério seja intenso na sua eficácia. Xaraca.
Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.